Algumas pessoas ainda têm dúvidas sobre palco sonoro, né? Qual é a ideia de um sistema LR, ou esquerdo e direito, para ter essa formação e uma experiência de espacialidade. É sobre isso que a gente vai falar aqui nesse vídeo. Fala aí, gênio! Eu sou o Renan Lopes, idealizador aqui do projeto Estudo do Áudio, e nós estamos retomando hoje o programa Resposta com Frequência, em que toda terça-feira a gente traz então as respostas para as perguntas dos nossos seguidores. Ontem eu postei lá no meu Instagram, renanlopes.audio, perguntando para o pessoal quais são as dúvidas bem básicas que eles teriam para que eu pudesse responder. O objetivo é a gente atender aquele pessoal iniciante que quer aprender sobre áudio, né? Por muito tempo a gente sempre trouxe conteúdos bem técnicos, mas a gente sempre recebeu comentários dos seguidores que, Renan, eu quero aprender no áudio, quero iniciar, como é que eu faço para estudar? Então eu decidi que eu queria retomar o programa de Resposta com Frequência, focando nesse público iniciante, o cara que quer realmente aprender o básico do básico. E no meu ponto de vista, falar sobre um sistema estéreo não é exatamente o básico, digamos assim, porque ele é um assunto até relativamente complexo, mas a gente consegue despertar o interesse das pessoas em ter novas experiências. Então uma das perguntas que me fizeram foi justamente sobre isso. Pediram para eu falar sobre palco sonoro em som interno, tá? O som interno de som automotivo, ele é uma peculiaridade, é uma particularidade, porque a gente tem uma certa dificuldade de disposições dos sistemas de som. Mas antes de falar sobre palco sonoro e som estéreo, é importante que a gente entenda o seguinte, ó. O ser humano, ele tem percepções de espacialidade justamente pela diferença de tempo que a gente tem nos nossos dois ouvidos. Por exemplo, eu tenho a entrada da sala aqui na lateral. Se porventura alguém bater, eu não preciso olhar para lá para saber que está sendo batido desse lado. Por quê? Porque o som, ele primeiro vai chegar nesse ouvido, depois ele chega nesse outro, então o meu cérebro codifica isso e entende que o som está vindo desse lado de cá. Isso é chamado de binaural, né? A forma como a gente ouve, né, nos dois ouvidos e percebe a diferença de tempo entre os dois. Então, entendendo a forma como o ser humano percebe essa espacialidade, foi que no passado os sistemas de som eles eram apenas mono, né? Ou seja, era apenas uma única caixa acústica no centro. Foi que aí os engenheiros decidiram, então, separar em duas caixas acústicas para que a gente pudesse ter componentes diferentes nessas caixas acústicas, ou seja, ter sons diferentes nessas duas caixas acústicas, para que eles cheguem em tempo diferente nos nossos ouvidos e a gente tenha uma percepção de espacialidade, de localizar o que está acontecendo ali. Então, o que acontece? A partir do momento que a tecnologia evoluiu, nos permitindo ter duas caixas acústicas, que hoje a gente tem muito mais do que apenas duas caixas acústicas, a gente consegue ter essa formação de palco. E o que é a formação de palco? O profissional que está lá mixando a banda, por exemplo, ele recebe o vocalista, ele diz o seguinte, ó, o vocalista, eu vou fazer com que ele saia nos dois canais, tanto o canal esquerdo quanto o canal direito do meu sistema de som. Já o guitarrista, ele olha e ele percebe que o guitarrista, ele está um pouquinho mais na lateral do palco. Então ele vai lá na mesa, tem um botão chamado de pan, ele coloca no pan para essa lateral, fazendo com que o guitarrista tenha mais sons de um lado do que do outro. E assim ele faz com o baixista, com o tecladista, com o baterista. Ele faz essa disposição dos canais esquerdo e direito desses músicos, justamente para quando você for ouvir o sistema de som, você poder fechar os olhos e conseguir perceber, a partir da audição, onde é que está cada um deles. Isso te traz uma experiência muito interessante, porque você começa efetivamente a ver o palco sonoro, uma formação de um palco na sua frente. Então é legal a gente já começar essa série de vídeos de Resposta com Frequência falando sobre experiência auditiva, porque quem me acompanha aqui sabe que eu tenho uma afinidade muito grande com o mercado de som automotivo, e esse mercado está tendenciando cada vez mais a tal da caixa Bob, algumas pessoas agora estão falando da caixa Neymar, que são pequenas caixas acústicas montadas com equipamento de som automotivo, mas que na grande maioria das vezes são um sistema mono, ou seja, é uma única caixa que recebe todos os sinais. Então é legal comentar sobre isso que é um sistema mono, porque eu tive uma pergunta aqui que o rapaz me disse o seguinte, ó, se você junta um cabo RCA com um Y, nunca mais tem estéreo, tem como separar de novo? Então, por exemplo, essas caixas que são mono, é uma única caixa, é legal, sai o seu esquerdo e direito do seu rádio, você coloca um Y, junta, por quê? Porque você tem todas as componentes dos dois lados para entregar para o seu sistema de som. Beleza, porque ela é mono. Agora, a partir do momento que você tem duas caixas, que você busca essa percepção de espacialidade, onde é que está cada um da banda,
É interessante, ou seja, é importante que esse sinal trafegue também em dois canais distintos, no canal esquerdo e no canal direito. Então, para isso, você não pode juntar em nenhum momento esses caras. Então, o cabo que vai sair do seu lado esquerdo, ele tem que chegar até a caixa esquerda, assim como o cabo que vai sair do seu lado direito tem que chegar até a caixa do lado direito, atravessando todo o periférico que tiver no meio do caminho, seja processador, amplificador, pré-amplificador, mesa e assim sucessivamente. Então é importante que você saiba que depois que você une isso lá na saída do play, você não consegue separar mais, porque agora você está deixando tudo mono, agora o sinal ele é único, né? Então, ou seja, se você botou um Y no meio do caminho, você não vai ter mais essa percepção. E é importante a gente falar sobre isso, porque a gente já viu por muitas vezes alguns clientes, né, ou alunos mesmo, que eles montam duas caixas acústicas e acabam colocando um cabo Y. Então ele perdeu total espacialidade do sistema. É interessante que você saiba que para ter essa espacialidade, você precisa de uma música que foi gravada com essa característica, a grande maioria são. Você precisa ter o sistema muito bem definido em esquerda e direito, ou seja, ter os dois canais esquerdo e direito bem definido, desde a saída do seu player até as suas caixas acústicas. E tem um outro adendo que é muito importante colocar aqui, que você precisa respeitar uma certa distância das caixas acústicas. Por quê? Porque, por exemplo, no som interno de um carro, para quem está no banco do motorista, tem um alto-falante que está relativamente perto, como eu falei no começo do vídeo, é um pouco complexo dentro de um som automotivo, né, de um carro, porque você vai ter que botar um falante ali no pé, ou um tweet aqui em cima, né? Até dá para fazer umas composições, mas esse negócio foi meio separado, então já tem uma certa confusão de acerto ali. E você tem outro alto-falante que está lá na outra ponta, então tu tem um falante bem distante. Então, para fazer a formação de palco dentro de um carro, não é só os dois falantes. Você precisa fazer com que esse cara também chegue com o mesmo tempo daquele. Então você tem que colocar um atraso nesse cara, tem que usar um recurso como um processador para atrasar o tempo desse cara para que os dois cheguem ao mesmo tempo e aí você começa a ter percepção de estereofonia. E isso acontece justamente porque o ar ele vai somar esses sinais. Então dentro de um carro já é meio apertado. O fato de você estar de um lado, que é o motorista, por exemplo, né? Você vai receber esse falante mais perto, aí ok. Aquele falante ficou mais distante, você pode botar um tempo, então você até consegue fazer uma formação de palco sonoro. Mas, se porventura você está tentando fazer um sistema estéreo, vai lá no porta-mala de um carro, em que os dois falantes estão relativamente pertos, e você vai se distanciar desse negócio, o ar vai acabar somando antes mesmo de você ter percepção diferente dos seus dois ouvidos. Então, no meu ponto de vista, não faz tanto sentido. Vamos lá falar de um paredão de som. Montar um paredão em estéreo é interessante porque você evita alguns problemas de cancelamento, que eu vou falar contigo em outro vídeo, mas você não tem percepção de palco sonoro. Porque num paredão, o esquerdo e direito eles vão estar relativamente perto em relação a quem está ouvindo. Se você estiver bem perto do paredão, ao ponto de ter uma certa distância, ok, você até pode ter essa formação de palco sonoro. Mas se você se distancia um pouco, ao ponto dessa distância já ficar muito grande em relação aos dois falantes, basicamente você vai ouvir em mono também. Então é importante que você entenda que, além de você ter uma música que tem os dois canais bem definidos, você precisa de um sistema que tenha a elétrica bem definida entre esquerda e direito, e você também precisa de uma certa distância entre as duas caixas acústicas para que você consiga ouvir também em estéreo. Gente, ó, eu sei que é um assunto que merecia um vídeo longo, com muito mais exemplo, com muito mais amostra. Mas, como eu te falei, a gente está retomando com o programa Resposta com Frequência. Então eu vou te pedir o seguinte, ó, me faz um favor. Coloca aqui embaixo quais são as dúvidas que você tem e eu quero ouvir dúvidas bem básicas mesmo, porque eu quero te ajudar a vir a querer estudar esse fascinante mundo do áudio. Então, cara, se tem uma dúvida, por mais simples que ela seja, me pergunta. Coloca aqui embaixo que eu quero te ajudar, quero trazer a resposta em um outro programa e já te peço, se você não me acompanha ainda aqui no YouTube, faz um favor, cara, me segue aqui, clica então para me acompanhar, curte esse vídeo porque você me ajuda a dizer que você está curtindo isso, mostra para o algoritmo do YouTube que o vídeo está sendo legal e me dá mais energia para continuar vindo aqui toda semana trazer conteúdo para ti. Ó, obrigado por ter estado comigo até agora, um grande abraço e até a semana que vem. Valeu, gente!